Olá, olá, estamos ao vivo agora, estamos ao vivo finalmente. Tudo certinho? Tudo bom, gente? Meu nome é Marcos Keller e eu vou conversar com vocês agora sobre um livro muito querido, chamado A Bisa e as Botas de Dinossauro, junto com a Ana Cláudia Ramos, que já deve estar chegando por aqui. Daqui a pouquinho a Ana deve estar chegando aqui, a gente deve estar conseguindo chamar ela. Olá! Bordoleto Camila, que está aqui com a gente, Amanda Barbosa. Essa já é a minha segunda tentativa hoje, porque tinha acontecido alguma coisinha e ela tinha caído. Mas já estamos dando tudo certo. Fabrício Gomes, seja muito bem-vindo. Agora vai! Agora vai. Está mostrando a blusa de dinossauro. Tá aqui, ó. Estou te ouvindo muito bem. Os dinossauros. Espera que eles não aparecem. Tem que baixar aqui. Não é? Eu também acho que eu devia ficar um pouco mais baixo aqui. Deixa eu trocar de cadeira, que aí eu fico mais fácil. Ah, agora eu tô na altura. Pronto. Tudo bem contigo, Ana? Tudo. Tá pronta para o nosso bate-papo hoje? Prontíssima. Primeiro, deixa eu falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, sejam muito bem-vindos. Kit Literário que está aqui com a gente, Laila Pinheiro, Júnior Clóvis Júnior, Mayara Oliveira, muito obrigado, gente. Bárbara, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de começar esse papo, a Ana já sabe porque a gente conversou um pouquinho antes, né? E para mim foi extremamente impactante o livro, assim, sério. Para mim foi uma... Eu não achei que fosse impactar tanto, assim. E é um livro muito bom, cara. Então já tenho que começar rasgando uma seda e falando a real, que para mim foi facilmente uma das leituras mais impactantes e incríveis para mim dos últimos tempos. Vai estar no meu top do ano com certeza absoluta, assim. Então eu já fico até meio nervoso de bater um papo aqui, porque eu já tô muito fã, né? Então já se preparem, gente. A gente vai falar do livro incrível. Oi, eu não te ouvi. Cortou para mim. Preparando para ficar emocionada aqui. Deixa eu colocar esse. Ah, eu vou em algum momento. Acho que eu não. Eu vou em algum momento. Inclusive, você tá com a roupinha de dinossauro, né? E eu estou aqui com a fotinha do meu avô aqui em cima, que já é um dos motivos do meu. Né? Olha, eu e meu vozinho aqui em cima. Ah, muito É um dos querido, motivos gente. da minha emoção, né? Mas vamos lá. Vamos Vamos com calma. lá. Primeira pergunta que eu tenho para fazer hoje aqui para você, Ana, é bem rápida, assim, para a gente se entender. Tá Quem é a certo. Vai Ana? lá. Quem é a Ana? Se você fosse, Uau. precisasse me apresentar, quem é a Ana? Quem é a Ana? Não. A Ana é uma pessoa que não consegue viver sem histórias. Eu digo que eu sou feita de histórias, sabe? Eu acho que a minha menina inventadeira nunca deixou de existir dentro de mim. Ela me mantém viva, sabe? Mas a Ana é escritora, professora, né? Atualmente eu não estou mais em escola, eu trabalhei anos em escola, dando aula de literatura dentro dos espaços das bibliotecas. Então Ah, eu que era uma legal. professora diferenciada que eu pegava a escola inteira, do maternal ao nono ano, assim. Então, se o aluno ficasse anos na escola, ele ia ser meu aluno por anos na vida, né? E eu fiquei 10 anos numa escola e alguns alunos ficaram 10 anos sendo meus alunos. Isso foi incrível, né? Foi um grande laboratório. Mas eu sou professora de oficinas literárias, trabalho, tem alguns alunos meus aqui já assistindo, Ah, seja bem-vindo. né? Estão aqui. Trabalho com oficinas literárias há muitos anos, mas eu também sou mãe, tenho dois filhos, um filho e uma filha, o Elias e a Laila, que hoje são adultos, não moram mais comigo, né? Eu adoro praticar esportes, adoro Ah, viajar. que legal. Atualmente eu faço canoa havaiana. Então, esse é um pouquinho de mim. Trabalhei muito com bibliotecas, biblioteca Canoa comunitária, havaiana é um biblioteca esporte escolar. pesado, né? É um esporte que É, cobra bastante. ou bastante. Então, eu sou essa mistura toda. Eu costumo dizer que eu sou bem eclética, sabe? Eu detesto que me coloquem em caixinhas. Não me coloca dentro de uma caixinha, não me peça para eu me definir uma única coisa, uma única música, uma única viagem, uma única comida. Eu não consigo, sabe? Eu São muitas gosto coisas, de, né? né? Gosto um pouco de tudo, assim. E eu preciso dizer que, assim, eu me identifiquei muito com uma Ana que dá para conhecer se vocês lerem os livros, né? Da Ana, que é a Ana, aquela menina, né? Que é a Ana que tem a É, Bíblia. Aquela foi alguém que eu senti muita falta em alguns momentos difíceis que eu passei. Eu ai, falei, nossa, esse era o olhar que eu precisava ter. Então, gente, vocês que estão aqui, é sério. Já se prepara, vai tá atrás do aqui. livro, que eu acho que é algo incrível. Até Olha que separei ele lindo. aqui.
Sim, a Ficou Bisa lindo. e as botas de E as dinossauro. botinhas têm um relevo, né? Então ficou uma A edição graça, tá ficou muito lindo. incrível, cara. Que edição bonita. O Gil tá aqui com a gente também. Então, seja muito bem-vindo, Gil Salles, Beth, sejam muito bem-vindas. E você sabe que eu gostei muito da tua apresentação da Ana agora, justamente porque mostra alguém que está aberto a experiências, né? Alguém que não se define por uma coisa única, mas que as várias experiências da vida mostra. E eu quero perguntar um pouquinho mais sobre uma Ana específica agora, que é a Ana escritora. Tá, Como vamos lá. surgiu? Como surgiu essa história de escrever na sua vida, assim? Foi uma coisa que bateu um dia ou já vem de mais Não, tempo? não, já vem assim, né? Às vezes, quando eu vou para as escolas, as crianças perguntam, eu falo, gente, eu não estalei o dedo um dia e falei, opa, vou virar escritora. Não, não foi assim, né? Eu acho que tudo começou na minha infância, sabe, Galia? Porque eu era muito inventadeira. Minha mãe dizia que ela não sabia onde cabia tanta imaginação numa criança só. E tudo que eu queria ter e que eu não tinha, eu inventava. Então, antes de eu Uhum. saber ler e escrever, eu rabiscava folhas de papel e mostrava para os adultos e falava: olha a história que eu inventei. Né? E para minha sorte, os meus pais, tanto meus pais quanto as professoras na escola, ninguém virou para mim e falou: ai, para de inventar besteira, garota, olha, só tem rabisco nessa folha de papel. As pessoas, né, achavam graça, falavam: conta então essa história. E aí eu saía inventando. Eu obrigava a minha irmã mais velha a escrever as histórias que eu inventava. No Ah, meu você site tinha tem uma escritora ali tenho, do lado para te sim. ajudar. E aí a minha mãe guardou uma dessas histórias, está lá no meu site. É uma história tosca, boba, mas ali já morava a semente da escritora, né? Mas foi aos 10 anos na escola que eu me encantei com a Bolsa Amarela da Lígia Bojunga e tinha uma menina inventadeira que queria ser escritora. Eu falei, opa, eu acho que é isso que eu quero ser também. Só que eu nunca imaginei que isso fosse virar, né, realidade. Na adolescência, destrambelhei de escrever e aí fui correr atrás de fazer esse sonho virar realidade, né? E deu Nossa, certo. que incrível. Você sabe que eu tinha conversado já um pouquinho com você antes, né? Em off alguns dias atrás. E realmente, você escreve muito bem, cara. Assim, eu vou ter que falar, porque para mim você tocou muito bem. Eu leio muito, tá aqui atrás um monte de coisa. E, e você vê que a escrita ela tem essa coisa do exercício, né? Você se desenvolve com o Sim. tempo, você se desenvolve estudando, né? Você aprende fazendo. Uma história fica meio tosca a primeira, mas a segunda vai ficar um pouco menos, né? E tem E, um refino muito bom, cara. né, e tem uma coisa, sabe, Kelly, que eu acho que é importante a gente falar, né? Já que a gente está falando de um lançamento de livro, assim, as pessoas atualmente são muito imediatistas. Elas acham que Sim, vão fazer um curso de uma semana e vão sair publicando. E eu me pergunto, para quê? Qual é o propósito desse livro, né? Então, nas minhas oficinas eu pergunto, para quê e por que você quer escrever? Essa resposta define o teu caminho, define a tua trajetória. E eu queria fazer livros que pudessem, né, viver muito tempo, né? Tomara mais tempo do que eu até, inclusive. No dia que eu partir, eles vão ficar, né? Porque isso acho que define. A escrita pede tempo, ela pede busca, ela pede aprofundamento, sabe? Ela não é assim, para escrever para criança, bora estudar o que é criança, vamos entender como é que funciona uma criança, vamos entender a cabeça de uma criança. Não é um adulto querendo ensinar coisinhas para criança, não é isso. Isso não é essa é boa. literatura, né? Isso não é Essa dica é literatura, boa. Eu achei essa né? dica ótima, porque tem vários livros que às vezes a gente pega assim, e, né, você fala, ok, mas não sei se a criança vai ver do jeito que eu tô vendo, né, que Ah, parece que tem muito um tom de que foi um adulto que fez. E não sei se chega tanto quanto poderia chegar, sabe? eu tenho pensado muito, sabe? Eu tenho falado isso nas minhas aulas, que eu acho que a gente devia inaugurar uma categoria de narrativas curtas ilustradas para adultos. Porque Ai, que ótimo. muitos livros, eles estão com a roupagem de literatura para crianças, mas eles alcançam muito mais o adulto do que a própria criança. Então, por que não criar essa categoria, né? Por que que os adultos não Qual podem que é o ter livros problema, né? ilustrados de narrativas curtas, né? Então, já fica aí a dica para os Eu editores começarem a vou, pensar nisso. vou puxar essa campanha com você, porque eu acho que é importante mesmo, Não viu? é? Eu acho super importante. E eu vejo que, por exemplo, o seu livro, né? A Bisa e as Botas de Dinossauro, ele alcança a criança com certeza porque eu faço um teste, né? Eu sempre leio um pouquinho com alguma criança na escola, os livros que eu vou comentar aqui. Aham. Então e ele chega de uma maneira tão singela assim, porque, bom, fala de luto também, fala do processo de uma doença, né? Tem toda essa discussão ali. Uhum.
E ele alcança a criança, mas era muito legal que você via a criança lendo e achando muito interessante, compreendendo que aquilo estava acontecendo, e eu me segurando para não virar suco do lado da criança, assim, sabe? Lendo junto do lado dos alunos. Assim, falou, né, gente, vamos parar um pouquinho por hoje, depois a gente continua. Mas já com a cara inchada, assim, com o olho marejado, porque me alcançou muito também. E eu acho que esse é um potencial grande. Essa foi a ideia também, alcançar crianças, adultos, para um momento de leitura junto. Foi Olha, parte da Kelly, ideia? assim, na verdade, eu preciso contar como é que essa história nasceu, Por né? favor, como Bom, surgiu? Me conta. tá. Em 2019, a minha mãe ficou doente, tá? Uhum. Assim, mas ela começou a ficar doente sem a gente entender muito o que estava acontecendo. Minha mãe super ativa, uma pessoa que morava sozinha com a minha tia, né? Não tinha ninguém lá com elas, inclusive ela não queria ninguém na casa dela, né? Aí ela começou a apresentar algumas questões que a gente ficou meio de orelha em pé, né? Vamos dizer assim. Aí um dia ela caiu, quebrou o braço. Aí a gente falou, opa, tem alguma coisa. Na mesma semana, ela não sossegava quieta um só minuto, a gente virava as costas para ela, ela escorregou, abriu a cabeça, e abriu a cabeça mesmo, né? Assim, de a gente chegar, de repente, tá minha mãe caída na sala, cabeça saindo sangue, corre para o hospital, e descobrimos, né, com os exames todos que foram feitos, que ela tinha um câncer no cérebro, né? Numa área muito nobre, que não tinha o que fazer, tá? Então foram desse último tombo que ela abriu a cabeça até ela partir, o que eu falo que ela virou passarinho, né? Foram 5 longos meses de muito aprendizado, idas e vindas ao hospital. E na última ida ao hospital, a gente sabia que era uma despedida, né? No Natal anterior, o Natal de 2019, ela estava internada, o médico falou, leva sua mãe para casa, tipo assim, passa o Natal, se despede, que é o último. E a gente fez um Natal lindo, alegre, sabe? Super bacana. Em meados de janeiro, se eu não me engano, ela voltou para o hospital, né? E aí um belo dia eu entro no quarto e onde está o pé dela, estava alto assim, sabe? E ela debaixo do lençol, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu levantei o lençol e descobri que a minha mãe estava usando isso aqui, umas botinhas de espuma para proteger, né? Porque você protege o pezinho da pessoa que está acamada há muito tempo. Quando eu vi isso aqui, essa espuminha, na mesma hora eu falei, gente, a minha mãe tá com bota de dinossauro. Preciso uma criança nessa família. Aí cada um que ia chegando, eu ia contando essa história. Até que tinham 2 enfermeiras muito queridas, né? Que um dia, quando ela entrou, eu falei assim: você já viu as botas de dinossauro da minha mãe? Minha mãe tem pé de dinossauro, tem bota de dinossauro. Aí ela falou: ah, Ana, se tem bota de dinossauro, tem árvore de Soros. Pronto. Kelly, quando ela falou isso, eu falei: para tudo. Eu larguei as enfermeiras dando banho na minha mãe, sentei no sofá, abri o bloco de notas do celular e a história veio, foi vindo assim, como se fosse um galope, sabe? Imagina você galopando e a história foi vindo, foi vindo, foi vindo. Eu escrevi ela ali inteira, né? O primeiro escopo ali da história. Depois, claro, eu vim para casa, trabalhei, enfim, mas a história nasceu ali. E eu li para as meninas. Aí era uma choradeira generalizada no hospital, foi uma choradeira. E isso foi no sábado, e eu li a história para minha mãe. Ela estava inconsciente, né? Mas ali o corpo estava ali, mas o espírito está ouvindo, né? E eu li para ela e falei: mãe, não te preocupa. Um dia você vai ter um bisneto ou uma bisneta. Não tinha, né? E eu falei: tá faltando criança nessa família para eu poder brincar com essa situação, para trazer leveza, né, para aquele momento. E no dia seguinte ela partiu de uma forma muito leve, como eu disse que ela ia, né? Eu tinha dito para o meu irmão, né? Assim, a gente vai segurar a mãozinha dela, os sinais vitais vão diminuindo e ela vai partir igual um passarinho. Aí ele falou: tá, vai ser tranquilo, mas não romanceia tanto. Eu falei: não te preocupa não, que eu já encomendei. Brinquei com ele. E foi exatamente assim, sabe? Foi muito delicado. Eu poderia dizer que foi sublime o momento da partida dela. Foi muito respeitoso, foi muito amoroso, né? E aí eu escrevi a história, não tinha pandemia, não tinha nada do que a gente está vivendo, a gente nem sonhava com nada disso do que a gente está passando hoje. E aí, em um determinado momento, eu mostrei para o Gil, né, essa história, e aí ele e o Felipe falaram: não, vamos fazer. E aí Vamos nasceu, fazer. assim. Começou Felipe assim, e Gil, né? obrigado, viu, por isso. Essa história Agora, precisava você me existir. pergunta, né, como é que eu consigo Sim, alcançar a como é que alcança a criança? gente?
A minha filha costuma dizer que ela não sabe como é que eu entro na cabeça das crianças ou na cabeça dos adolescentes. Eu diria que eu nunca esqueci o sentimento que eu sentia ao ser criança e o sentimento que eu sentia ao ser adulto e viver num mundo regido pelos adultos, do que eu sentia ao ser adolescente, né? Desculpa. E num mundo que é regido pelos adultos. Então eu sempre tentei olhar o mundo com esse olhar da criança. Como é que uma criança funciona? E aí basta me lembrar como é que eu funcionava. Os adultos Logo você esquecem esteve como é lá, que né? eles, né? A gente já foi criança, a gente já foi adolescente. Verdade. Então é como se eu pudesse resgatar aquela sensação dentro de mim e trazer esse olhar da criança, porque o que eu não gosto é quando eu vejo livros que o narrador é uma criança ou um adolescente e ele está com uma reflexão adulta. Ele não pode ter uma reflexão Ah, tem adulta, ele é uma muito, tem muito. criança. Né? Então eu tentei mergulhar na cabeça dessa menina, dessa bisneta que eu criei, né? Aí eu falei, mãe, olha, já inventei uma bisneta para você, uma neta para mim, uma filha para Elias. Foi um recado muito sutil para o meu filho, né? Porque o nome do cachorro é o nome do cachorro do meu filho, né? Ai, que lindo. Enfim, então foi uma história que ela nasceu muito envolvida por muita amorosidade e de trazer esse tema, né, da morte, da partida, do luto, com mais leveza, porque eu acho que assim, a morte faz parte da vida, ela é só um outro lado, né? Então a gente não tem que ter medo, e não tem que ter medo de falar com as crianças, né? Eu acho Pelo que contrário. aqui a gente acha um ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho contigo, porque é muito importante, né? Qual que é o papel e o poder da literatura nesse sentido para a criança, para preparar? Porque realmente tem gente que vai falar assim, ai, mas essas emoções, nós adultos tendemos a fugir delas. O medo, Sim. a vergonha, o luto, né, a morte, a dor. A gente tende a fugir delas, até porque a gente já passou várias vezes e a gente identifica com um pouquinho antes dela Uhum. despontar de vez. E aí eu acho que talvez por isso que a gente quer proteger as crianças, não quer que elas sintam. É algo nesse sentido, ou não queremos ser lembrados. Mas para você, qual que é o... Primeiro, se você acha que isso que eu estou falando faz algum sentido, né? E a outra questão é qual que seria o poder da literatura para criança mesmo, né? Porque não é um brinquedo qualquer de passatempo, não é algo para ficar na estante só porque a cor da capa é maravilhosa, como é maravilhosa a Bisa e as botas de dinossauro. Então, qual que é esse poder, esse impacto, assim? Que diferença você acha que isso faz e por que que é importante a gente investir nisso, né? Trabalhar com isso? Olha, eu poderia, assim, acho que eu não posso responder essa pergunta se eu não me reportar à minha história, né? Assim, eu Justo. fui uma criança que cresceu com livros, né? Eu tive esse privilégio, vamos dizer assim. Eu sou a mais nova, então quando eu cheguei já tinham livros na minha casa, né? E o meu pai, ele sempre foi um grande leitor, sabe? Meu pai era médico, né? E todo dia, quando ele chegava do trabalho, a minha mãe dizia que ele ia tirar o trabalho de dentro dele. E eu, pequenininha, não entendia que história é essa. Eu pensei, será que tirar o trabalho é tirar uma roupinha, né? E eu corria escondido para ficar ao lado dele. E o que que ele estava fazendo nessa hora? Ele estava lendo. E eu Olha achava que só. meu pai era muito. Eu fui crescendo achando meu pai um homem muito inteligente. Eu falei, eu acho que ele tira isso tudo de dentro desses livros que ele lê. Porque ele era muito leitor, né? Muito leitor de literatura. E aí eu falo assim: o que que a literatura foi importante para mim? Crescer, tendo lido a revista Recreio do final dos anos 70, início dos anos. Fim dos anos 60, início dos anos 70 ali, né? Então eu li Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Joel Rufino, na revista Recreio, né? Eu cresci lendo Lígia Bojunga, lendo Ana, lendo Ruth, lendo, né, todo o sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, morando nesse sítio, na verdade, vendo na televisão, mas mais do que lendo até, né, o sítio, fui ler depois, mais velha um pouco. Então, ter crescido lendo esses livros abriram a minha cabeça, sabe? Uhum. Ter crescido lendo livros como A Fada que Tinha Ideias, né, O Cavalinho Azul, da Maria Clara Machado, ou A Bolsa Amarela e todos os outros livros da Lígia, isso abriu a minha cabeça, sabe? Então, a literatura ela é muito importante porque ela te acolhe, né? Ela acolhe a sua dor. E às vezes você não precisa estar passando por aquela dor, mas você cria empatia pela dor do outro, né? Então, por exemplo, a Bisa, ela pode acolher quantas crianças nesse momento, e não só as crianças, quantos adultos que vão ler e vão sentir essa história junto com essa menininha, né?
que não está entendendo como é que o pai dela não está entendendo que a Bisa está numa grande viagem intergaláctica ligada por fios, né? Então, Opa, espera só um minutinho que eu acho que a minha vozinha, inclusive, está aqui. Oi, vó. Só um minutinho que você vai conhecer a minha vozinha aqui. Ela acabou de aparecer na minha foto. que saudade da minha avó. Vem cá, vó. Ai, ai. Opa, calma, vozinha, calma. Vem aqui. Vem cá. Isso. Devagarzinho, tá? Eu sento você, eu deixo você bonitona. Você não vai. O cabelo vai ficar lindo. Vai ficar em paz. Senta aqui. Do ladinho. Vem cá. Isso, isso. Quantos anos você tava? Acho que eu nem tenho. Sei lá. Isso é pergunta que se faça, Kelly? Pronto, tá lindo. Vem cá que eu vou apresentar você pro pessoal, vó. Que não era nem para você estar passeando saindo da sua casa, né? Fala um oi aqui. Oi, tudo bom? Tá vendo a Ana aqui embaixo? Oi! Ah, Ela é uma escritora. Ela escreveu um livro sobre a mãe dela. Depois eu te mostro, tá? esse aqui, ó. Olha que lindo. Ela tá parecendo um pouco a tua namorada. Parece a minha namorada? Que bom. Bom, eu vou continuar a gravação, tá bom? Aguarda um minutinho. Então eu vou já pra casa. Você vai para casa? Tudo bem, eu te levo até ali daqui a pouquinho. Então, Você consegue ir? Não. Então tá bom. Fofa. Você Olha, sua avó acabou de me dar um presente, né? Porque se eu pareço a sua namorada, ela deve estar achando que eu sou mais nova do que eu sou. Nada, minha vozinha é uma graça. Ela deve estar com 100 anos. Ela, não vou perguntar para Ana quantos anos Quantos ela tem. anos eu né, gente? tenho? 55. Não tenho problema. Que benção, né? Manda um beijo para ela para mim continuar aqui a gravação. Vó. Manda um beijo. Obrigado. Tudo linda, viu? Não Fofa. parece essa idade, não. É pelos 18. Ó, Vamos lá que eu gente, te- ganhei o dia, ó. Um 18, aí sim. 18, não, ela tá sem óculos. Só um minutinho. Desculpa aqui, Tá viu? vendo, né, Gil? Lisa, que tá aí. Ganhei 18 anos hoje pela vovó. Vai ajudar a descer, tá? Fica firme aí. Ó. Tá vendo, Alessandra? E a minha avó que viveu 104. Ai, Sempre- desculpa, viu? Ela mora na casinha aqui do lado e aí ela tá dando passeio. Fofa, gente. Ela é. Mas você estava continuando falando. Por favor, continue, por favor. Então, acho que assim, a literatura ela tem que ser, ela acolhe a gente, sabe? Assim, eu sei dos livros que marcaram a minha vida antes e depois. Então, acho que o livro ele te acolhe, o livro ele te cutuca, o livro ele te tira da zona de conforto, te faz pensar, sabe? Ele te faz abrir o horizonte. Então, Prepara a gente para algumas emoções que talvez a gente não esteja pronto, mas a gente ensaia ao lidar com elas, né? tipo assim, podem ter muitos pais que vão falar assim, ah, mas por que que eu vou ler a Bisa se meu filho não está passando por isso? Exatamente porque ele não está passando por isso, né? A gente conversa, a gente fala de sentimento e prepara, porque no dia que passar, ele vai estar mais preparado, né? É igual histórias que tem medo. Se a gente enfrenta o medo na história, a gente já criou ali uma casquinha, né, de segurança para enfrentar o medo da vida, né? E os pais, por mais que eles queiram proteger os filhos vão ter problemas, vão ter dores, vão ter seus medos pessoais que não tem nada a ver com os medos dos pais. Eu achava que se eu tinha determinados medos, os meus filhos não iam ter. Aí eu vi que não era nada disso. Meus filhos iam ter os medos deles, né? E eu tinha que estar ali só para segurar na mão deles e falar, vamos junto, né? Vamos ultrapassar esse medo juntos, né? Então, acho que a literatura, nesse sentido, quando ela é literatura, né? Não é história pedagógica para criança, ela vai mexer com a tua emoção. E sem falar, falando, né? Porque aqui, em momento nenhum, tem a palavra morte. Não Em tem. momento nenhum. Isso é incrível. Na verdade, não só não tem a palavra, como hospital normalmente não é um lugar que você se sente agradável, acolhido, mas a gente que é adulto não tende a sentir, porque a gente sabe o que acontece lá, a gente sabe como é que é a vida, a gente sabe que as pessoas são doentes para precisar ir para lá, né? A gente tem essa visão. Só que quando uma criança vê um hospital,
é muito legal, né? Porque tem muita coisa, tem gente, tem aparatos diferentes, cheiros e sons. E aí foi muito Ela não tem a mesma interessante ver noção, né, isso. que a gente Não tem. tem. E eu lembro porque apareceu a minha vozinha aqui. A minha mãe, ela é bombeira. Ela foi bombeira por muito tempo e Olha, virou professora. Olha que doido. Aí ela aposentou e virou professora. E eu lembro que eu ia pro quartel e aquilo era um mundo maravilhoso e mágico. Porque sim, você tinha imagina. mangueira, aventura, lugar, né? E foi muito interessante revisitar um hospital que hoje tem essa carga para mim, com o Sim. olhar de uma criança. Eu acho que isso é isso que você está Essa levantando, foi uma né? das questões que a gente discutiu, né, até com o Paulo. Acho que foi com o Paulo, não foi com o Gil, né, na edição do livro, se valia a pena manter a palavra hospital. Eu falei, sim, não dá para dizer que a Bisa foi para aquele lugar. Ela foi ao hospital. A gente tem que tirar o ranço das palavras, né? A gente tem que mostrar as palavras e trazer esse ambiente com uma cara diferenciada. Até porque, se a criança precisar ir ao hospital, ela não vai ter medo de ir, né? Muitas vezes os adultos, eles inventam coisas, né, para as crianças, porque eles não sabem lidar com a dor. Então eles inventam, em vez de dizer que a pessoa morreu, diz que viajou. Aí a criança vai criar uma Não, paranoia louca que cada um que vai viajar, ela acha que não vai não voltar volta. nunca mais, né? Então assim, tem que dizer, tem que mostrar, né? Eu até te contei quando a gente estava batendo papo, uma história que acho que vale a pena contar, Por né? favor. Quando a minha filha devia ter uns 8 anos e a avó paterna dela faleceu, e ela falou, mamãe, eu quero ir ao cemitério. Aí a minha mãe, que estava, né, viva naquela, ela falou, minha filha, você vai levar ela? Eu falei, mãe, ela quer ir. Se ela quer ir, eu tenho que levá-la, porque senão ela vai criar um fantasma, né, na cabeça dela. E aí ela fez um desenho, que era a avó de mãos dadas com ela, o fundo bem amarelo de giz de cera e cheio de corações vermelhos. Chegou lá, ela levantou a mão da avó, botou o desenho, baixou a mão da avó, isso no caixão, né? Deu um beijo, né? Brigou com a prima, que a prima estava chorando muito em cima da avó. Ela falou que aquilo não era bom para o espírito dela, que ela chorasse sentadinha no canto e respeitasse a avó que precisava partir em paz, né? E aí, quando ela acabou esse rito de passagem dela, ela falou: podemos ir embora, mamãe. E vamos embora. Então é isso, é mostrar a vida para as crianças, é não ter medo, mas conversar dentro daquilo que ela quer saber, dentro daquilo que ela te pergunta. Vale muito a pena perguntar para a criança o que você quer saber? Quando ela faz uma Sim, pergunta, às vezes cabeluda, né, que o adulto não sabe responder, pergunta o que ela quer saber, porque às vezes é muito mais simples. Uma vez eu ouvi uma história de que, eu não sei se alguém que foi o avô, a avó que morreu primeiro, e a criança não perguntou quando o primeiro morreu, quando o segundo falou, tipo, para onde a vovó foi? Aí a mãe, né, da criança, sem saber o que dizer, resolveu perguntar: o que você quer saber? Não, mãe, porque o vovô foi para São João Batista e a vovó foi para onde? Ela só queria saber para que cemitério a avó tinha ido. Ela não queria uma explicação metafísica sobre a morte. metafísica. É. Então a gente tem que estar muito aberto, mas eu diria que a gente não pode ter medo. Não pode ter medo de falar da dor, não pode ter medo de falar de sentimento, né? Porque se a gente tiver medo de falar, a gente não enfrenta. Se a gente não enfrentar, a gente vira um adulto cheio de problemas. Com E a gente não certeza. está mais precisando disso no mundo, né? Não, não estamos. Não E tem uma outra estamos. questão também que eu acho que o livro ele é muito oportuno e muito poderoso de várias formas, né? Eu estou insistindo nisso aqui porque para mim teve momentos de cura mesmo, de eu revisitar aquilo, de eu Olha, que relembrar, legal. e foi muito bacana. E não foi só comigo, né? A gente conversou com mais algumas pessoas, a Camila, que está aqui com a gente, que leu também, e sentiu muito esse poder daquelas palavras, das ilustrações lindas que tem. Porque tem uma questão também que a gente não está num momento fácil, né? A gente está num momento Sim, pandêmico ainda, e o livro ele foi feito antes disso, né? Eu tenho brincado que a editora do Brasil ela tem um poder de previsão, porque até os livros didáticos que eu entrevistei e conversei com o pessoal, todos os livros didáticos, todos os materiais, eles estão mega preparados para ensino remoto, mega preparados para ensino híbrido, sabe? E foram olha que legal. feitos, idealizados Antes. antes, né? Sim, com Porque demora, é um certeza. processo longo. E olha como é um livro importante para a situação que a gente está passando, né? Ainda mais depois de termos tantas vítimas, tantas fatalidades, de pessoas idosas também, Sim, que, né? Então, assim, tem um poder incrível nele que eu acho que é muito oportuno nesse sentido. Porque realmente aposto que a gente
não tá sendo fácil falar sobre morte, sobre o processo do que é a morte, sobre como encarar isso. E se não tá fácil pra gente, que é adulto, a gente tende a achar que também tá difícil para as crianças, às vezes até tá, mas você tem que ter uma linguagem. Faz sentido isso Sim, que eu estou dizendo para você? Você acha sim, que tem essa função, tem esse papel também? não, com certeza, porque acho que assim, se o livro ele acolhe e ele traz o tema, né? Mas aí assim, eu gosto muito de falar assim, o livro ele não tem que ser para alguma coisa, né? Ele não está a Perfeito, serviço perfeito. de nada. Mas se ele tem uma história que ela vai te acolher, ela te proporciona esse debate, essa conversa, né? Então, ao ler essa história com um grupo de crianças na escola ou, né, na família, em casa, seja onde for, você está possibilitando uma conversa sobre que Bisa é essa? O que aconteceu com a Bisa? Né? Por que ela estava no hospital? E aí as crianças vão poder conversar. Né? Então, da mesma forma que a história ela é narrada de um ponto de vista muito imaginário da criança, eu acho que a Bruna Barros, ela foi muito delicada, porque ela também captou esse clima do imaginário. Né? Então, ela não fez uma ilustração literal, vamos dizer assim, também passa no plano do imaginário, né? Então a cama está flutuando, a Bisa está ali meio etérea, né? E ela não criou, porque assim, quando eu falo o que era o aspirador de melecas ou a máscara de astronauta, né? A máscara de astronauta nada mais é do que a máscara de oxigênio, e o aspirador de melecas é que aspira, não sei se você já viu isso, você aspira a pessoa quando ela está muito secretiva, né? É horrível, né? A fono ia todos os dias na reta final aspirar minha mãe e saía sangue, e as lágrimas dela escorriam e ela não reclamava nada, sabe? Então ali, dando um exemplo de força, mesmo na hora da partida, assim. E aí eu transformei essa coisa horrível e dolorosa num aspirador de melecas, né? Que na Perfeito. cabecinha dela, a cama de hospital era uma cama supersônica. E ela pede lá para o Mágica, né? pai, Sobe, mágica, desce, né? né? Dobra. Imagina, aquilo era muito mágico. E ela não entende por que o pai dela chora quando ela pede uma cama dessa. E ela acha que é porque o pai não deve ter dinheiro para comprar, por isso que ele fica triste. Né? Então, é olhar, tá aqui, olha, a Esther, né, que está aqui a Gabi de Menezes, que é a Esther Gabriela, que era uma das enfermeiras que acompanhou a gente e que virou Ai, que legal. amiga, ela, a Fabiana, viraram duas pessoas Sejam bem-vindas, viu? queridíssimas, né? Elas que estavam lá chorando prantos quando eu li a história, né? Então, Ah, eu entendo isso vocês, viu, que acolhe. choraram. Eu entendo 100%. E tem um outro trecho que eu acho que ele é muito sensível mesmo, porque tem um acidente, né, da cabeça da Bisa também que machuca, né, que passa por um processo muito semelhante ao que a sua mãe passou, e, e ela fica, né, fica bagunçada a cabeça, a ideia fica bagunçada, né? E pra gente que é adulto, tende a olhar com isso, e como a gente vive na sombra de um passado, você fica, né, Uhum. triste, você não entende, você sente o peso. E aí tem uma linha que era sensacional, que assim, que a Bisa estava virando criança e era muito bom brincar com a Bisa, né? Eu falo, nossa, Acho que é olha logo no começo, que se eu não me engano, leve, esse pedaço. Que ele fala assim: mamãe me explicou que quando as pessoas ficam velhinhas, como a Bisa, às vezes voltam a ser criança. Adorei a ideia, porque eu gosto muito de brincar com a Bisa. E se ela vai virar criança, vai ser muito mais divertido. Né? Então, e ela acha engraçado quando a Bisa começa a chamar a avó dela, né? Portanto, a filha da Bisa, de filha. E ela fala: a Bisa é muito esperta, porque as mães cuidam de sim, tudo. Né? sim, Então é o eu acho olhar da muito bom. criança, né? E eu amo trabalhar com criança, sabe? Foi uma escolha escrever para crianças e jovens, porque eu acho que é apostar na vida, sabe? Apostar na renovação, no futuro, né? Nossa, eu me E o identifico futuro é muito com essa hoje. frase. Sim. Eu tenho falado, sabe? Esse raciocínio é bom, porque a gente conversou um pouco sobre esse raciocínio, né? Sim. Porque quando a gente estava meio que em off, né, na conversa, apresentar para o pessoal que está assistindo a gente, uma das coisas que a gente conversou foi justamente sobre isso. Qual que é a urgência da gente investir, né, nas crianças com isso, né? Porque investir nas crianças e na criança nossa também, a gente Sim, esquece nessa criança da nossa interior, criança, né? né? Da Com criança interior. certeza. Qual que é a importância de a gente ir atrás, de a gente correr atrás, e por que que parece que é sempre um futuro tão distante, né? E você tem um raciocínio muito bom
sobre por que que o futuro ele é hoje. Eu acho que isso era uma coisa incrível para compartilhar também com o pessoal que está acompanhando a gente. Sim, porque as pessoas pensam. Eu tenho falado isso sobretudo com os adolescentes, né? Eu converso muito com eles por conta dos livros, atualmente no mundo virtual, mas quando estava no presencial, sempre falei isso. Eu falei, gente, o futuro não é um dia distante que vai chegar. O futuro é uma projeção do presente. O que você vai viver no futuro já começou. Porque no futuro você só vai colher os frutos do que você está plantando no teu presente. Então, se você não está fazendo nada, não vai ter nada para você colher no seu futuro. Né? Se você está ocioso aí, sem querer fazer absolutamente nada, o que você pode querer depois? Nada. Né? Então, é muito simples. Né? Então, assim, se hoje eu tenho vários livros, se hoje isso tudo está acontecendo, é porque lá atrás, ano que vem, eu vou completar 30 anos publicando. Eu comecei a trabalhar. E aí é uma trajetória, a vida é tempo, sabe? É o tempo da vida que está girando o tempo inteiro. Então o futuro um dia vira presente, o presente vira passado, e assim é. A gente tem que parar de imaginar, no futuro a gente vai ser feliz, no futuro eu vou ter isso. Não, se eu quero ter alguma coisa no futuro, eu tenho que começar hoje. E se eu quero um futuro de humanidade melhor, a hora de plantar é essa. Eu acho que nessa encarnação eu não vou colher os frutos todos do que eu gostaria de ver como uma humanidade mais fraterna. Mas certamente os meus bisnetos já vão pegar um mundo melhor. Como nós pegamos, né? Dos nossos avós, dos nossos bisavós, que passaram, né, outras privações muito maiores. Né? Assim, pensa quem passou a gripe espanhola, uma pandemia, sem todo o aparato que a gente tem hoje de proteção. Né? Então, assim, Sem olha como a gente. contato, né? A gente está Sem conversando aqui, né? contato, Na época de sim. carta. Né? Então Então, eu assim, entendo isso. é Pode continuar. isso. Não, e assim, eu fiz um livro, mas não é para crianças, é um livro para adultos. Se tudo der certo, ele deve sair ano que vem, que é muito fruto dessas minhas reflexões todas, que se chama Hum. Cartografia do Afeto, sabe? Porque eu acho que é isso, o afeto ele é uma grande cartografia que você monta da sua vida. Né? Então, se a gente não montar, se a gente não investir em se conhecer, em se melhorar, né? E como é que a gente faz isso? Tendo coragem, coragem e medo tudo junto misturado, né? Porque o medo está colado na coragem. O medo é bom ter medo, né? Mas também é bom enfrentar o medo. E aí eu acho que como que a literatura abraça as crianças nesse momento e estão dando a possibilidade delas falarem. Está na hora dos adultos prestarem atenção no que as crianças têm para dizer ou no que os jovens têm para dizer, porque está aí um bando de jovens trancado dentro do quarto, atentando contra a própria vida, tirando a vida, porque não dão conta de lidar com a dor, muitas vezes, com os vazios, né? E a literatura, ela fuça os nossos vazios, né? Ela vai lá Ah, com certeza. e faz uma Com certeza. bagunça. E que bom que ela faz uma bagunça, porque depois você abriu a cabeça, depois você vai embora mais leve, né? E eu repito, assim, que a minha experiência com o seu livro, que inclusive, gente, por favor, se até agora você não entendeu que o livro é fantástico, assim, eu falo com todas as letras, é fantástico mesmo. Eu falei isso para Ana e repito aqui. Falei aqui também no começo. Com certeza, uma obra que vai entrar para o meu top obras desse ano que eu li. Eu leio bastante. E tá lá entrando nas obras mais especiais que eu tive contato. Porque o que aconteceu, né? Tenho aqui a fotinha com meu avô. Eu perdi meu avô tem 3 anos que eu perdi. E ele morreu no meu braço no hospital. E quando aconteceu, foi uma situação muito dramática. Para mim foi muito difícil. Sim, é difícil. Né? Por mais que você entenda tudo, é muito difícil sempre. E acabou que para mim ficou o cargo de tomar conta de várias coisas, porque os filhos dele, meu pai, meu tio, eles ficaram muito abalados com isso, né? E aí eu fui no Uhum. automático, a gente vai resolvendo, a gente que faz, sabe aquele que se mexe? Sou eu também. Vamos lá, vamos Sei, fazer, depois nós sei. vemos, vamos embora. E eu sinto que eu tive poucas oportunidades para poder digerir isso bem, né? Então eu Uhum. tive, depois conversando com as pessoas e por aí vai, eu fui digerindo isso. Mas eu não conseguia fechar a narrativa na minha cabeça, sabe? Sabe que você sempre tem alguma coisa que você fala, nossa, mas está faltando algo. O que que eu preciso fechar? E eu acho que na leitura do teu livro eu consegui encaminhar muito bem para um fechamento, de entender Olha esse que processo, lindo. né? Isso foi, então, para mim foi incrível, de entender o que que foi esse processo. Porque eu estava lá como o neto, eu estava lá como uma pessoa mais velha, eu estava lá como responsável, mas me faltava o olhar de uma criança e um olhar de quem respeita a dignidade da passagem.
querer Sim. manter aqui é algo que eu ia querer. Mas ia ser o melhor de saúde, né? Ia ser o melhor para ele, né? A Bisa Uhum. e as botas de dinossauro, ele deixa muito, muito claro essa questão de que, sim, a gente pode não estar acostumado, mas morrer é um processo. E vai Sim, continuar acontecendo, não importando se eu estou acostumado ou não com isso. Vai continuar acontecendo. exatamente. E é muito interessante perceber isso. E para mim foi muito importante. Para mim foi muito importante entender que ele foi num momento digno, né? Ele foi bem, ele foi assistido, conseguiu se despedir de todo mundo, se despediu de todo mundo que foi lá, viu os amigos, passou os últimos meses, quase um ano da vida dele, morando aqui na casa dos meus pais, que fica aqui na frente, onde também está a minha A outra sua avó, avó. né? Aqui do lado, que não era a esposa dele, era a mãe da minha mãe, que está aqui na frente. E eles são muito bem cuidados, muito bem tratados, muito bem assistidos pela família. Então, chega o momento, né? E tem essa Sim, discussão, esse subtexto também que ele é importante, de que a gente tem que estar pronto, né? eu acho que a Bisa, ela tem camadas, né? Assim, a Muito, criança muito. vai entrar numa camada, o adulto vai entrar em outra camada e vai começar, vai ter outras reflexões, né? Porque a criança não olha o mundo com o olho de adulto, ela olha o mundo com o olho de criança, né? Com o imaginário da criança. E o meu pai foi antes da minha mãe, né? 4 anos antes. Ele ensinou muita coisa pra gente, inclusive que a gente devia aprender a deixar as pessoas morrerem com dignidade. Como meu pai era médico, ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. E ele optou todos os tratamentos dele e como ele queria que as coisas fossem, porque ele estava completamente lúcido, né? E existia um artigo que dizia assim, deixem os médicos morrerem com dignidade. Mas cada um que entrava no hospital, ele mandava ler o artigo, entendeu? E ele falava, vocês têm que respeitar e não adianta querer fazer coisas para prolongar algo que vai deixar o outro num sofrimento monstro só para dizer que ele está ali, mas está ali quase que vegetando, né? Então, assim, deixa a ordem e o curso natural da vida. Então, todos os trabalhos, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, agora com a tia que, né, que eu ganhei de presente para cuidar, que é a irmã da mamãe, que era ela que cuidava, né? E assim, sempre com os cuidados paliativos, que é dar toda dignidade, conforto, não ter sofrimento, né? Mas ali, sem procedimentos invasivos para querer salvar algo que quando na tentativa talvez deixe a pessoa muito pior, né? E aí a gente tem que se perguntar para quê? É para mim? É para o outro? Né? Então, eu acho que essa menina, né, essa bisneta que vê essa Bisa partir com muita leveza, né? Porque ela sabe que a Bisa partiu. Ela sonha com a partida da Bisa. E esse sonho do livro eu sonhei. Né? Eu dormi as últimas noites no hospital, passei os últimos dias enfiada dentro do hospital, não saí. Né? Acho que eu fiquei os 4 últimos dias da minha mãe ao lado dela, né? Tipo, 24 horas mesmo, né? Não saí do hospital de jeito nenhum. E na véspera dela falecer, eu sonhei que o meu pai aparecia descendo por um túnel de luz muito amarela. Ela soltava aqueles fios, soltava tudo, abraçava e eles iam embora, subindo naquele túnel. Sabe esses filmes que contam a experiência de quase morte, que desce aquele túnel, assim? Era mais ou menos isso, né? E eles foram embora e sabia que ela estava indo já, né? Que ela estava perto da hora dela, assim. E aí eu falei, cara, isso tem que entrar na história, né? E aí, assim, Ah, a minha terapeuta ela fala assim, a luz amarela, amar ela, né? No amarela da luz tem o amar ela, né? Então, é trazer a beleza, mesmo diante da dor e do sofrimento, porque inerente à nossa vontade, pessoas vão partir, né? Hoje mesmo eu fui a um enterro, né? A tia dos meus filhos, a minha, não sei se cunhada, quando a gente separa, vira ex-cunhada, mas uma pessoa muito querida. Ela estava muito doente, ela partiu ontem, né? Então, hoje já foi um dia difícil, né? Tô aqui, sim, segurando, né? Mas já foi um dia difícil. Então, assim, ao mesmo tempo também, como é tudo muito simbólico, né? Vem esse dia difícil, mas vem a Bisa para lembrar que a gente voa, né? A gente vira passarinho e voa. Deixa o ninho aqui vazio, mas ele fica repleto de memória, de lembrança, né? E é isso que a gente tem que reverenciar, porque os nossos queridos moram muito mais dentro da gente do que a gente imagina. e você me lembrou uma outra questão que estava aqui anotadinho para conversar, que foi sobre a leitura que eu fiz com as crianças, né? Eu trabalho numa escola que tem Fundamental 1, 2 e ensino médio, né? Que é anos iniciais e anos finais e ensino médio.
E eu dei uma leitura com o pessoal dos anos iniciais, que são as graças, né? Terceiro, quarto aninho, assim. Juntei um pessoalzinho no momento e a gente fez uma leitura lá. Todo mundo no pátio, sentando separadinho para fazer a leitura. E uma das coisas que eu achei assim, muito bonita também de falar foi tanto a questão da aventura, né? Porque é uma aventura que ela passa, quanto no dia seguinte, quando um dos aluninhos veio contar que contou a história para a avó, né, que achou legal, porque tem Ai, que esse cuidado e o graça! respeito aos mais velhos que é muito incrível. Ele disse assim, contei a história para a avó. Aí eu falei, me conta, então, assim, tinha mais dinossauros do que aparece na história dele quando ele contou de novo, né? Ele fez aquela história incrível, né? Os dinossauros são muito marcantes para a criança. Mas foi muito legal esse eu pensar que aquele momento que eu tive ali deu para ele a ideia de que ele deveria contar uma história para a avó, sabe? Que ele deveria puxar aquela história, porque lembra da Muito Bisa, ele legal lembrou da isso. avó, e isso puxou. Então, olha que essas conexões, sabe? Que são algo que eu acho que o livro tem esse Aham. poder tão grande para a criança, assim, nessas conexões todas. E aí eu tenho uma pergunta também para fazer, porque você falou muito sobre como é escrever como criança. Mas como é fazer esse envelhecer, né? Porque o processo de envelhecer ele é tão sublime na tua escrita, ele é tão poético, ele é tão, não vou dizer que não é sofrido em alguns pontos, porque né, você está vivendo, faz isso. Só que não é sobre sofrer, né? Não é sobre isso. É sobre uma vida bem vivida, é sobre as experiências, né? É sobre as pessoas que ama, é sobre as brincadeiras. Então também como que é para você olhar para esse processo do envelhecer, né? Porque você escreve sobre uma senhora muito bem, né? Sobre uma bisa muito bem também. Eu acho que assim, Kelly, a gente tem que, como é que eu posso dizer? Buscar isso dentro da gente, sabe? Eu me lembro que o meu primeiro livro, né, o que eu escrevi e que foi publicado a primeira vez em 1992, tinha uma sábia guardiã do fogo. E eu escrevi esse livro aos 25 anos. Eu não era sábia coisa nenhuma, muito menos uma sábia guardiã do fogo, imagina. Mas eu precisei buscar essa guardiã em referências no meu mundo externo, no meu Uhum. redor, que me dessem subsídios para a criação daquela sábia senhora, né? Vamos dizer assim. Então, envelhecer tem sido um aprendizado, né? Porque eu falei para o meu irmão outro dia, eu falei, já se deu conta que quando a tia morrer, nós vamos virar os novos velhos da família? Aí ele falou, Nossa. nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Falei, cara, olha só, nós vamos virar, né, o que eram os nossos pais para os nossos filhos e sobrinhos, e eles estão começando a ter filhos, que o meu sobrinho já está com filhinho, e aí isso é ciclo, sabe? Então, quando as pessoas Sempre falam assim, foi ah, que assim, idade né? você tem, não tem problema nenhum de falar quantos anos eu tenho, porque eu acho que é natural da vida a gente, né, envelhecer, assim. Eu quero envelhecer que nem a minha avó. Minha avó viveu 104 anos, pisou em três Nossa. séculos. Ela nasceu em 1898, virou para 1900, cruzou 1900 e virou para 2000, foi embora em 2002. Né? E aos 94 ela dizia: ai, filha, não sei o que vai ser de mim quando a velhice chegar. Porque para ela, a velhice era não dar conta mais de andar sozinha, fazer as coisas dela sozinha, né? E ela bateu perna na rua até os 102. Ela batia a porta de casa e cadê vovó? Cadê vovó? Tá na rua. Né? Aí com 102 caiu, aí a coisa complicou, mas ela foi apagando. Então a gente tem que aprender a envelhecer, né? Tem que aprender que o tempo passa, sabe? Então eu acho que poder trazer isso tudo para a literatura com leveza e profundidade, eu diria, elas precisam estar. Não é porque é leve que ele não é Errado. profundo, né? Tem que ter a profundidade. Eu não preciso falar da morte como ela sendo uma desgraça, porque a grande maioria das pessoas já vive uma desgraça diante da morte. Então, se eu aprendi a ter esse olhar, eu posso emprestar esse olhar para outras pessoas pensarem. Né? Tanto que quando meu pai e minha mãe faleceram, eu fiz determinadas postagens e muitas vezes as pessoas falavam: nossa, você que está acolhendo a gente, né? Em vez da gente estar acolhendo você, né? Enfim. E aí Nossa, muito bom. enfim, é sempre uma grande possibilidade, eu diria, a literatura, sabe? E criar literatura é você criar mundos, né? E aí eu defendi essa ideia na minha dissertação do mestrado, que eu falo assim,
escrever é uma forma de nunca parar de brincar. Porque quando a gente é criança, a gente não cria mundos, a gente cria o mundo da brincadeira. A gente mobília o nosso mundo, a gente faz combinados. Olha, na nossa brincadeira de pique, se eu te pegar e puxar o seu cabelo, você tá preso para sempre, não pode se soltar. Só pode se soltar se puxar a sua orelha, sei lá. Né? A gente combina as regras. E a escrita é a criação de um mundo. Esse mundo ele tem que ter lógica. Ele pode ser louco, mas ele tem que ter lógica, ele tem que se sustentar, sabe? Então eu penso que se eu posso criar um mundo e trazer um olhar mais amoroso para os temas mais pesados, para que as pessoas aprendam a lidar com a dor e o sofrimento de uma forma diferenciada, né? Eu me sinto muito feliz de poder fazer isso, sabe? E de saber que muitas vezes os livros tocam como a Bisa te tocou, né? E aí, só mostrando para quem não estava aqui antes, olha lá, gente. Aqui é a bota de dinossauro. Lembra muito que vai ficar guardada mesmo, né? aqui. Não é, gente? Olha aqui. Tem muitas Tem até caminhas, uma né? espuminha aqui solta. Olha isso. Não parece um pezinho de dinossauro? Eu falei, ah, pronto, gente. E aí a minha criança interior falou mais alto, né? E aí, quando minha filha não estava no Brasil, nessa época, ela, né, ela estava em Portugal, e aí, assim, tem coisas que tem na história que realmente aconteceram. A bruxinha, né, sentadinha no cristal, que a avó leva, né, para estar lá no hospital junto com a Bisa, isso minha filha pediu de verdade, né? Então, eu levei uma bruxinha que ela tinha. Enfim, então é uma mistura de lembranças amorosas com uma grande invenção, né? Porque a gente não tinha uma criança na família para contar essa história. Mas eu me Tinha fiz você, a né? criança. Eu me É, fiz ser essa criança, né? incrível. Enfim. Eu tenho que de verdade te agradecer assim pela escrita. Eu queria agradecer muito a Editora do Brasil, o Gil também, que viu isso e também viu esse potencial, né? Que participou disso tudo. Porque eu sou professor também, você também é professora. A gente sabe do quanto é importante a gente ter um certo cuidado e preparar as crianças para o mundo. E eu tenho certeza que, no mínimo, assim, mas bem no mínimo, você está facilitando para que um pai, um professor, uma pessoa mais velha converse sobre um tema que deixa ele inseguro para tratar e que, infelizmente, virou parte do cotidiano que a gente está falando. No mínimo, Uhum. eu sei que isso está sendo oferecido. E eu tenho certeza que está sendo oferecido beleza, porque as ilustrações são incríveis, um acabamento maravilhoso, uma aventura extremamente divertida e até, né, uma reflexão importante e um trabalho mesmo no processo de cura e de lidar com isso, que é o meu Aqui. caso particular, né? Gente, olha essas ilustrações, gente. Quando ela Olha descobre as botas de que dinossauro. E tá delicado. tudo no plano, né, do imaginário também. Isso que eu achei incrível, assim. As ilustrações são muito leves, né? E aí Ela se isso passa na mente mesmo, né? proporciona. E acho que isso é fazer literatura, sabe, Kelera? Você trazer o tema com, com essa ludicidade, né? Eu não preciso falar a Bisa morreu. A criança sabe que a Bisa morreu. Ela já entendeu Sim. ali, E ela é né? inteligente, ela está vivendo, ela está Ela está entendendo. entendendo, só que ela processa isso de uma forma diferente, né? Ela processa isso de uma forma muito diferente. Ela sabe lidar, às vezes, muito melhor do que os adultos. Os adultos é que tumultuam muito a vida das crianças, né? Então, poder trazer isso, né? Você não precisa... A história fala por si só. Eu não preciso ficar A história explicando fala. nada. Se precisar explicar, não é literatura, né? Aí é Eu, outra eu, eu acho, coisa. inclusive, que o adulto pode aprender muito com uma criança depois de ler com ela, sabe? Ler com ela e fala, o Sim, que que você achou? O que que você puxou? Me diz a verdade. história. Acho que você vai aprender muito, 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 muito com a forma como ela processou, assim. Então é incrível. Muito obrigado, viu? Ah, não, eu tenho que agradecer o Gil, que super apostou, ele e o Felipe, que apostaram, o Paulo, a Aline, nessa edição primorosa, a Lúcia Riff, que é minha gente, que, né, tá junto comigo nesse processo todo, né, que, assim, vê o livro pronto, tão rápido depois que ele foi escrito, né? Rápido que eu digo assim, eu escrevi ano passado, ele está saindo agora, né? Às vezes demora mais tempo, né, nesse processo. E poder ofertar esse livro para as crianças, né, nesse momento, não só as crianças, mas as nossas crianças interiores, para aprenderem a lidar com o luto de uma forma mais amorosa, né? E isso meu pai ensinou. Ele dizia assim, filha, lá no hospital já.
No dia que eu partir, e eu vou partir, aí a gente já começava, né? Chorar, né? Total. Eu já Ele tô me falava assim, segurando aqui. não quero chororô, não quero velório com ninguém se jogando em cima de mim. Eu quero alegria, eu quero que vocês comemorem a vida. No dia que eu morrer, vocês vão sair daqui, vão para um restaurante, para aquele que a gente gostava de ir, vão pedir um vinho, vão brindar a vida. Falei, mas pai, ele falou, é isso. E todos os meus aniversários, né, tanto de partida quanto de nascimento, se encontrem, mantenham uma família unida e comemorem a vida vivida. E ele partiu, né? E ele partiu, ele dizia, ficava cantando aquela música: quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, né? Gravada com o nome dela. E aí eu peguei uma fita amarela, escrevi o nome da minha mãe, botei assim nele, né? E foi uma partida que não é que seja fácil, não é fácil, Não, né? nunca é. Mas você pode imprimir saudade sem desespero, né? Porque saudade vai ter. Tem dias que eu me pego pensando neles e aí as lágrimas escorrem e eu deixo elas chegarem e eu deixo elas serem sentidas, porque o luto precisa ser vivido, né? A gente precisa enfrentar a dor para que ela se transforme, para ressignificar essa dor, né? E eu acho que a menininha da Bis, ela já ensinou pelo menos o pai dela a ressignificar a dor, né? Ah, ensinou. Ensinou com certeza. Se ensinou eu, que nem estava na história, imagina o pai que estava do lado, que tem a bênção de ter essa criança sempre ali, né? Não é? Sonhando junto. Então, tenho certeza que sim. Eu Né? só posso te agradecer, Ana. Obrigado pelo momento, né? Pela atenção, por ter topado bater esse papo aqui comigo, com a gente sobre o livro. Mas me diz para a galera que está aqui com a gente, como é que a gente te acha, como é que a gente conhece mais? O livro a galera acha no site da Editora do Brasil, sem problema, tá lá pronto, né? Visas Baldas de Dinossauro. E como a gente acha você? Olha, tanto aqui no meu Instagram, né, que é o Ana Cláudia Ramos Escritora, só lembrar que o Ana tem dois N's, né? Vocês me acham Facebook também, Ana Cláudia Ramos Escritora. E eu tenho um site para quem quiser conhecer, né, todos os meus livros. No site tem aquela história que eu falei, que eu obrigava a minha irmã a escrever, né, que é o meu nome, www, né, anaclaudiaramos.com.br. Sempre lembrando que o meu Ana tem dois N's. E aí lá no site tem um pouco da minha história, tem várias fotos, tem linha do tempo, tem todos os livros. Ainda falta colocar a Bisa, que ainda não coloquei, vou colocar, né? Tem que atualizar, porque a Bisa chegou agora, né? Então ainda não deu tempo. Mas tá Lançamento, né? lá, Estamos vocês aqui me falando do acham, lançamento. né? Estamos aqui falando desse lançamento, exatamente, né? Que está no site da Editora do Brasil, para quem quiser. E aí, eu sou uma pessoa que, assim, nas redes sociais é fácil me encontrar, entendeu? Estou sempre por aqui, estou sempre postando alguma novidade, né? Esse ano é um ano de lançamentos, porque tudo que era para ter saído ano passado não saiu, Sim, então sim. tá vindo um livro atrás do outro a partir de agora, né? É bom, e é difícil, né? Porque você está aqui ainda assim, ai, a Bisa, e daqui a pouco chega o outro e você abraça, você não sabe o que que você faz, tem que abraçar todos, né? Mas é bom, é bom. E eu sou muito feliz de poder trabalhar com o que eu gosto, sabe? Foi uma escolha, né? Lá no Fazer bem, início alguém né? perguntou, como é que você vai ganhar dinheiro trabalhando com criança livre dando aula? Eu falei, eu não sei, mas eu vou dar um jeito, né? E dei um jeito agora. É trabalhar, né, gente? Trabalhar dá trabalho. Eu costumo dizer que trabalhar dá trabalho, construir uma carreira dá trabalho, construir uma vida, né, vivida ali na sua intensidade dá trabalho. Mas é isso. Não tem Viver como não é simples, fugir. né? Viver não é Viver é simples, mas é complicado. Viver bom. bem no trabalho. Viver bem. Então, Mas muito atualmente, legal mesmo. assim, é tipo, acordo cedo para ir remar, porque é para manter a sanidade física, mental, espiritual, meu filho, a conexão com o mar está sendo tudo nessa hora. Ah, eu tô com uma saudade do mar, viu? Que eu moro em São Paulo, moro em Suzano, né? Então, eu não tô longe da praia, tô umas Sim. 2 horinhas da praia. Acho que umas 2 horinhas eu chego lá. E eu tô com uma saudade, preciso tirar um tempinho e passar um tempo me conectando também. Mas muito Ah, obrigado, faz Ana, de bem, faz verdade. bem. Eu espero Não, que, prazer que, que você tenha imenso te conhecer, gostado de adorei, desse papo, né? adorei. Valeu mesmo. Você acha que a gente Não, falou, a muito, gente muito. Eu conseguiu fiquei apresentar muito um pouco da vida? feliz. Sim, com certeza, né? Só contar um pouco de como foi que ela chegou, de como foi que ela nasceu, né? Foi muito forte, sabe? É uma história que ela veio assim como
parecia uma onda, fez tchum, e ela, quando ela estourou ali na minha frente, a história veio. Isso é atípico, não é assim que funciona normalmente, né? Mas ela veio inteira naquele dia no hospital. E que bom que eu pude ler para minha mãe antes dela partir, né? Antes dela deixar o ninho dela vazio e virar passarinho, né? Foi um Porque ela tinha presente para as duas, né? ela tinha uma poltroninha que ela dizia: aqui é o meu ninho. Ela enchia de almofadinhas em volta, assim, né? E é isso, né? Viver é isso, meu querido. Esses momentos bons, mesmo algumas coisas não estando boas, né? Ana, Isso é obrigado muito por vida. esse bate-papo. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar muitas outras vezes. Quero acompanhar Ao mais ainda vivo, seus né? livros. Ao vivo, sim, vai chegar nosso momento de conversar ao vivo Sim. isso tudo. E, de novo, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua obra, viu? E te dou aqui os minutos para dar as palavrinhas para a galera, no geral. Ai, não. Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui. Eu estou vendo que tem uma turma super querida aqui, né? As meninas estão aqui, que acompanharam a partida da minha mãe, né? A Esther, a Gabriela e a Fabi estão aqui. A Lisa, companheira queridíssima, né? Que está aqui. Vários alunos meus que estão aqui. Assim, super agradecer, né? Por essa força, né? Por essa energia boa da gente estar todo mundo junto. Agradecer muito a Editora do Brasil, porque a Bisa. Ai, eu tô muito apaixonada pela Bisa. Eu vou mostrar a capa aberta, né? Essa Olha Bisa só que lindo. voando, essa Bisa que pode voar, né? E a gente poder libertar os sentimentos, tirar eles de dentro da gente. Então é isso, gente. Fiquem com a Bisa, conheçam o livro, leiam para as crianças, leiam para as suas crianças. E é isso. Um beijo muito grande para todo mundo que está aqui, para você, meu querido, adorei te conhecer. E um beijo grande para toda a turma da Editora do Brasil. Perfeito, muito obrigado. E, gente, obrigado por você que acompanhou a gente aqui, acompanhou esse nosso bate-papo. Corre lá, dá uma olhadinha no livro. Eu tô falando sério que tá incrível, assim. Para mim foi muito importante, tenho certeza que vai ser importante para todos que você quiser presentear, para você mesmo, para sua criança, para seus filhos, sobrinho, escola. Fiquem à vontade, que eu acho que vale muito a pena, muito a pena. E no mais, né? Conversamos aqui com a Ana Cláudia Ramos e eu sou o Marcos Keller e até a próxima vez. Muito obrigado. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.